E aí, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Bom poder estar aqui mais uma semana, segunda semana do nosso circuito bíblico. Como é que está aí você? Como é que está você na pegada agora nova de ler a Bíblia inteira? Espero que a graça de Deus esteja te dando força e disciplina para lerem os capítulos durante a semana. Hoje eu quero falar com você sobre a coroa de glória e honra que nós recebemos de Deus. Coroa de glória e honra, baseada no Salmo 8 desse circuito, dessa semana. E antes de ler o Salmo 8, eu quero orar com você, pedindo a graça e o favor de Deus para que Ele traga entendimento para nós sobre o que Ele mesmo quer dizer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor é e o Senhor tem sido tão gracioso conosco. Obrigado pela sua bondade. Peço que no nome de Jesus, teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de agir aqui, agora e nesse lugar onde estamos agora, que o teu favor nos alcance. Que a gente seja profundamente impactado pela sua presença no nosso coração agora e que à medida que a gente for lendo a palavra, o teu entendimento, aquilo que o Senhor, a mensagem personalizada que o Senhor quiser nos dar, que o Senhor faça isso, para a glória e para a honra do teu nome. Eu oro em nome de Jesus, crendo no seu poder e convicto de que o Senhor ainda vai fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Salmo 8. Diz o seguinte, Salmo davídico: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, olho a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Glória a Deus. Olha, primeira coisa que eu quero aprender no texto com você toda vez que eu fico lendo os Salmos, e a gente está numa jornada bem legal agora, eu fico impressionado com a capacidade que os salmistas tinham de contemplar Deus. Uma capacidade de contemplação impressionante. E eu desejo isso para mim todos os dias. Eu desejo que eu consiga olhar para as coisas criadas por Deus e ver Deus e contemplá-lo. Contemplar aquilo que Ele criou. Contemplar a sua criatividade, sua majestade, seu poderio. E lendo o Salmo 8, eu vejo mais uma vez o salmista elogiando Deus, contemplando os detalhes da criação e falando de quem Deus é. E eu aprendo e partilho com você que a gente precisa aprender a bênção da contemplação. De maneira muito prática, eu quero fazer um desafio para você abrir mão do seu telefone por algum tempo, num parque silencioso, num lugar mais arborizado, ou num outro lugar, no mar, na praia, em qualquer lugar. Contemple a criação.
Um dia à noite, na sua casa, no seu quintal ou na rua, tenta tirar toda a iluminação à sua volta e olhe para o céu. Contempla a lua, contempla as estrelas, contempla Deus. E começa a falar com Deus. Falar dele, falar com ele, sobre quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. Falar com Deus e contemplar Deus. Irmãos, faz isso. Façam isso. É uma bênção. Eu garanto para você que coisas muito gostosas podem encher o seu coração nesse tempo. Porque você vai estar olhando para Deus e falando com Ele sobre quão lindo Ele é, quão criativo Ele é, quão majestoso Ele é, tão poderoso Ele é. Faz isso. E eu aprendo aqui a bênção da contemplação. Aprendo também nesse texto que Deus é muito grande, né? O salmista fala, quando contemplo, versículo 3, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que te importes, para que com ele te importes? Deus é muito grande, Criador do céu, da terra, das estrelas, dos animais, das plantas, das árvores, tantos animais diferentes, tantas plantas diferentes, tantos seres viventes no mar diferente, nos rios. Quão poderoso e grandioso é o nosso Deus, né, irmãos? As palavras, elas faltam para tentar descrever o tamanho de Deus. Ele é muito grande. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Exaltado seja o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Deus poderoso, Deus forte, Deus grandioso. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é tão grande, mas... E mesmo assim, Ele se importa. O salmista diz, tu o fizeste, o versículo 4, pergunto, que é o homem para que com ele te importe, e o filho do homem para que com ele te preocupes? O que é o homem? E mesmo assim você prometeu estar com a gente. Deus, Ele prometeu estar com a gente. O salmista está contemplando a grandeza de Deus e em contrapartida ele está falando, nossa, diante de um Deus tão grandioso e criativo e ainda você se importa com a gente. A resposta é sim. Deus se importa comigo e com você. Deus, Ele move céu e terra por amor a mim e por amor a você. Deus, Ele ama você. Não importa a sua história. Não importam suas dores. Não importam as suas marcas nos braços. Ele se importa com você. Ele ama você. E você já deve saber disso. Porque Ele está tentando falar para você que Ele te ama de muitas maneiras. Ele está tentando dizer para você que Ele se importa de muitas maneiras. Só não vê quem não quer. Deus é grande, mas Ele se importa com os pequenos, que somos nós. O Salmo 40 também fala que depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Deus é desses, grandioso, que quando o seu filhinho clama, grita, Ele se inclina para ouvir. Fala, filho, aqui estou. O que você precisa? O que você quer dizer? Estou pronto para te ouvir. Isso não é demais? Isso não é reconfortante? Pode clamar hoje. Ele não é tão grande que não te ouça. Muito pelo contrário. Ele é grande demais. E Ele escolheu te ouvir e me ouvir. Aprendo nesse texto que nós somos coroados como dominantes.
Lá em Gênesis, Deus falou ao homem para dominar sobre a terra. E nós, sim, dominamos sobre a terra. Nós temos essa coroa de glória e honra que recebemos de Deus. Toda a criação está disponível para nós. Nós temos a responsabilidade diante de Deus, por causa lá do Gênesis, por causa lá da criação, nós temos a responsabilidade de cuidar, sermos bons mordomos disso que Deus nos deu para administrar, que é a terra. Como nós somos dominantes aqui na terra, obras das suas mãos e a obra-prima das suas mãos, nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que recebemos de Deus para cuidar. Na terra existe o meio ambiente, os animais e tudo que está em volta da terra, que é nossa responsabilidade cuidar do bem-estar de cada uma dessas coisas. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente, pela preservação dele. Nós somos responsáveis pelos animais e pela preservação dos animais, pelos rios, pelos mares. Nós somos responsáveis por isso e a gente precisa cuidar bem daquilo que Deus nos deu para dominar. Além disso, Deus nos deu, além de vivermos aqui, dominar as coisas criadas de Deus, Deus nos deu também a tarefa de amarmos uns aos outros. Então, nós temos uma dupla responsabilidade sobre as coisas que são de Deus. Uma, das coisas criadas que não são inteligíveis, que são as coisas criadas, os animais, os peixes, as aves, a terra, tudo que envolve isso, e as pessoas. É nossa responsabilidade como seres coroados de Deus para dominar, cuidar dos bichos da terra, do ambiente, do meio ambiente e também uns dos outros. Nós cuidamos das coisas que são de Deus. Eu sou de Deus, o meu próximo é de Deus. O lugar onde eu vivo foi Ele que criou, para eu desfrutar, para você desfrutar. Você e eu cuidamos disso e uns dos outros. O que a gente está fazendo com esse privilégio que recebemos de Deus de dominar sobre a terra? O que estamos fazendo com essa coroa de honra e glória que recebemos de Deus? A gente está cuidando bem do meio ambiente? Estamos cuidando bem das coisas que Deus criou e falou para a gente cuidar? Estamos cuidando bem do próximo? Estamos amando o próximo? Cuidando do próximo? Cuidando das coisas que eles precisam? Considerando ele importante de fato? Se não, a gente precisa repensar as duas coisas como seres coroados de Deus. Deus se importa comigo e com você. Deus ouve o nosso clamor. Deus se inclina para ouvir quando estamos desesperados ou preocupados. Ele está pronto para nos socorrer. Mas Ele também nos pede para cuidarmos das coisas dele. Das coisas daqui e do nosso próximo. Que a gente tenha uma consciência do porquê existimos e para que existimos. A santidade que impacta muda o meio ambiente e muda as nossas relações. Por causa de Deus, o mundo é mudado por quem nós somos. Uma santidade que impacta afeta tudo. Afeta tudo. Afeta o jeito de fazer política, o jeito de trabalhar, o jeito de casamento, o jeito das relações com os filhos, as relações com os pais, o jeito de fazer tudo. Que Deus nos abençoe e que a gente seja tomado por uma consciência que somos obra-prima de Deus, que Ele nos ama, que mesmo sendo grande, Ele se importa conosco pequenininhos e que também temos uma responsabilidade de cuidar daquilo que é dele, da terra e das pessoas.
Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.